Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Filosofia é fácil e simples. Sim, a filosofia é fácil e simples. Por quê? A filosofia é um processo natural, porque você se perguntar sobre as coisas do cotidiano, porque o céu é azul, porque as pessoas morrem, porque eu existo, o que é a vida, qual o sentido da vida. A busca pela explicação da própria vida, ou dar sentido à própria vida. Então a filosofia é fácil. Gostou da questão aqui? Então se inscreva no canal, ajude, dá aquele seu like, comente, compartilhe e divulgue para mais pessoas, porque isso tudo que você fazer aí vai mostrar para o YouTube que o canal aqui tem uma certa relevância, beleza? Então vamos lá. Hoje o tema é um pouco longo, mas eu vou fazer ele em mais ou menos uns 10 minutos por aí, para ficar mais prático e fácil. O último vídeo que eu postei no canal foi um vídeo sobre dicas básicas para estudar filosofia. Onde lá eu falo que uma dica é você entender um pouco de história e também história da filosofia em si. Porque nada vale você querer estudar os filósofos, querer entender a filosofia, sem entender o contexto histórico, cultural, econômico da filosofia. Como ela surgiu. Entendeu? Eu fiz até umas anotações aqui, tá aqui no caderno aqui, algumas anotações. E vou passar para você de forma rápida e simples. Talvez você não teve um aprofundamento de filosofia na sua escola. Ou talvez você nem saiba o que é filosofia, o que é filosofar, o que é pensar. Pensar já pensa, né? Então, você não sabe o que é filosofia, o que é o filosofar. Pois bem, eu digo a você que filosofia, ela começa quando você desperta para tomar decisões em sua vida. Quando você percebe que aquilo que foi ensinado a você já não serve mais, não faz mais sentido. Ou melhor, está desgastado, você acredita por acreditar. Então a filosofia começa quando você quer evoluir um pouco mais na vida, quer crescer um pouco mais na vida. Aí você percebe, quando você quer fazer essa travessia, essa mudança, essa metamorfose em sua vida, você percebe que a vida que você tem, você já é condicionado. Para você mudar isso, você tem que colocar novas perspectivas, nova visão dentro de sua mente. Aí você precisa ter essa mudança de mentalidade. Então, o que aconteceu? A filosofia começou o quê? A filosofia é uma filosofia científica. O que é uma filosofia científica? É uma filosofia que não recorre muito a coisas sobrenaturais. Bem, poderando que os primeiros filósofos, considerados pré-socráticos, eles acreditavam na religião deles. Uma religião mais predominante lá na Grécia era o orfismo, uma religião que acreditava na reencarnação, na que a alma morria, que o corpo morria, mas permanecia a alma e a alma voltava. Um grande divulgador do orfismo, então desse processo de reencarnação, também foi Pitágoras. Então vamos lá, a filosofia nasceu o quê? Um uso da razão para progredir um pouco mais na vida. O homem, os filósofos, os pensadores, dentro da sua condição social, questionando os mitos. Não querendo uma explicação mitológica, mas querendo pensar além do mito. Então, do mito sai para a filosofia. A filosofia é o que? Cunhada. É o que? Filosofia, né? Amor à sabedoria. Então, é uma busca do homem por um novo conhecimento. Ou você saindo da sua condição de vida e buscando um novo conhecimento sobre a sua vida. Você já tinha um conhecimento sobre a sua vida. Aí você busca outro conhecimento. Vê a vida com outros olhos, outra visão. Aí os filósofos, o quê? Os filósofos, os pensadores daquela época, não queriam ver a vida apenas na perspectiva de um mito. Queria outra visão. Então surge a filosofia. Essa busca pelo conhecimento, essa busca pela verdade. Você se encantar em querer saber mais além daquilo que foi ensinado a você saber, a você acreditar. Esse dia eu estava até assistindo
o show de Truman, ou o show da vida, onde Truman, ele nasceu dentro de uma condição que ele queria progredir um pouco mais, queria conhecer mais, mas as pessoas ao seu redor diziam que não tinha mais o que conhecer. As pessoas ao seu redor não permitiam ele progredir. Então, você quer crescer, mas ao seu redor existe todo um amaranhado de coisas que às vezes dificulta você dar passos em sua vida. Então, existe uma condição histórica, né? Um mito, uma religião órfica prevalecendo na Grécia, lá o surgimento da filosofia. Mas os filósofos começam a buscar um arquê. Arquê é o quê? Um princípio universal de todas as coisas. Já viu dizer a expressão arqui-inimigo? Então, arquê. Arqui-inimigo é o quê? Inimigo principal. E os filósofos queriam buscar o quê? Um arquê. A origem principal de todas as coisas. O ponto crucial. Aquilo que é fundamental em todas as coisas. Aqui eu trago para você. Buscar sua arquê. O que é a sua arquê? Aquilo que é essencial na sua vida. E os primeiros filósofos buscavam arquê. Aquilo que era fundamental para a formação do cosmos. Eles começavam a sair dessa doxa, do mundo da opinião, já formada, já feita, e queria buscar outra perspectiva de mundo. Então aí começa a filosofia perguntando o porquê e o como. A filosofia pergunta o porquê. E aí tem a filosofia científica. O ciência fala como. Como chove? Devido à condensação da chuva, que a chuva evapora, transforma em nuvem, tal, e chove. Mas por que chove? Porque o planeta Terra tem uma condição. É assim. Você perguntando o porquê. Então, vamos lá. Aqui se fosse uma aula, eu ia cobrar da pessoa, dos alunos, a pluralidade eu ia perguntar a eles qual foi as principais escolas filosóficas lá da Grécia, mas isso aí não é mais. O que acontece aqui, que eu estou querendo dizer? É que os filósofos começaram a pesquisar isso, começaram a perguntar. Porém, uma sociedade toda condicionada no mito, na condição, nas opiniões estabelecidas, os filósofos juntaram, fez as suas escolas filosóficas para pensar de forma livre. Mas eles pensavam de forma silenciosa, de forma sutil. Uma das coisas que eu não entendia quando começava a estudar os pré-socráticos, essa história dos pré-socráticos, era como os caras tinham essa sensação de pensar sobre as coisas, de pensar além. Então os questionamentos que os filósofos começaram a fazer foi o quê? A partir do quê? Começar a pensar a partir da natureza. E um livro que me ajudou muito foi o Kybalion, para entender muito um pouco os pré-socráticos. Os Kybalions é o quê? Fala que é uns princípios herméticos lá do Antigo Egito. E muitos filósofos pré-socráticos existem indícios que eles foram no Egito buscar um pouco da sabedoria egípcia e trouxe para a Grécia. Por quê? No Kybalion você encontra o princípio da polaridade, que é um princípio da polaridade que está no filósofo Heráclito. No Kybalion você encontra o princípio de o todo, que é o princípio de Parmênides. E você vê então uma analogia muito próxima aí em dizer que os ensinamentos gregos existe muito a aparência com os ensinamentos do Kybalion, com os ensinamentos egípcios. Então, vamos lá. Os filósofos, os pensadores buscavam a ordem natural, uma ordem humana, os mitos já não respondendo mais à condição humana. Falei sobre eles buscavam um princípio, arquê, você tem que buscar a sua arquê, aquilo que sustenta a sua vida. Então, compreendeu aqui essa introdução? Um princípio, quer dizer, existe uma condição social onde os filósofos, os pensadores começam a questionar o mito, começam a ver além daquilo que foi condicionado. E ali na Grécia era uma condição muito propícia, porque existia conflito de ideias, conflito de culturas, há uma grande população vivendo tudo junta. Então surgem essas pessoas questionando a própria realidade, questionando além do que é óbvio. Então vamos questionar mais, vamos pensar além do mito. Então se cria a filosofia, amor à sabedoria, a busca pelo conhecimento, essa jornada em querer conhecer
além daquilo que foi ensinado a conhecer. Espero que esse vídeo ficou bom, já bateu aqui o tempo adequado. E muito obrigado. Depois vai ter mais continuação desse vídeo. Fui!